Você já parou para pensar se a forma como você fala no consultório médico pode arruinar o seu atendimento? Muitos idosos passam por isso sem perceber que o jeito de se expressar durante uma consulta pode fazer toda a diferença. Não estou falando de usar termos médicos complicados ou de saber cada detalhe do seu histórico de saúde. Estou falando de pequenos hábitos do dia a dia na conversa que, de forma silenciosa, podem jogar contra você. A verdade é que as palavras que você escolhe, o tom que usa e a maneira como compartilha suas preocupações podem moldar a qualidade do atendimento que recebe. E aqui está a parte que a maioria ignora. Os médicos só podem trabalhar com aquilo que você lhes fornece. Se a informação não é clara, completa ou direta, mesmo o melhor médico pode deixar passar algo importante. Isso não é sobre se culpar ou pensar que você fez algo errado. A maioria dos idosos adquire esses hábitos sem nem perceber. Muitos vêm de uma vida inteira tentando ser educados, evitando reclamar ou presumindo que certos problemas fazem parte do envelhecimento. Mas quando o assunto é a sua saúde, esses pequenos padrões de conversa podem ter grandes consequências. Você pode perder opções de tratamento, atrasar um diagnóstico importante ou sair da consulta sem realmente entender os próximos passos. Neste vídeo, vamos falar sobre as 5 verdades cruéis sobre como os idosos às vezes se comunicam no consultório. Coisas que você pode estar fazendo sem perceber e que podem, silenciosamente, prejudicar a sua saúde. Vamos explorar como esses hábitos se apresentam, por que acontecem e o que você pode fazer em vez disso para garantir que seja realmente ouvido, respeitado e cuidado. Fique comigo até o final, porque o último ponto é algo que até mesmo os pacientes mais atentos e cuidadosos costumam errar, e corrigi-lo pode mudar todas as suas consultas no futuro. Número 1. Minimizar ou menosprezar os sintomas. Um dos erros mais comuns que vejo os idosos cometerem durante uma consulta médica é ignorar ou minimizar seus sintomas. Pode soar como dizer, não é nada sério, só uma dorzinha, ou não quero incomodar com isso. Você pode pensar que está sendo educado ou evitando ocupar o tempo do médico, mas na realidade está tornando mais difícil para ele ajudá-lo. Os médicos dependem dos detalhes que você fornece para juntar as peças do que realmente está acontecendo. Se você omite informações ou faz algo parecer menor do que é, está basicamente entregando um quebra-cabeça incompleto e esperando que o médico enxergue a figura inteira. Para muitos idosos, esse hábito vem de anos colocando os outros em primeiro lugar, tentando ser fortes ou simplesmente não querendo parecer reclamões. Já conversei com amigos de 70 anos que me disseram que viveram meses com desconforto porque não queriam incomodar o médico. Mas aqui está a questão. O que você acha que é uma dor leve pode ser o sinal inicial de algo muito mais fácil de tratar se descoberto a tempo. Quanto mais você espera ou menos fala, maior o risco de se tornar algo mais sério. Lembro-me da história da minha vizinha, Helena, que tinha 78 anos na época. Ela sentia um aperto constante no peito havia semanas, mas descartou como apenas um sinal da idade. Comentou por acaso em um check-up de rotina, e só então o médico percebeu que poderia ser um problema cardíaco. Exames confirmaram uma condição que precisava de tratamento imediato. Mais tarde, ela me disse que se tivesse permanecido em silêncio ou minimizado ainda mais, talvez não estivesse viva hoje. A história dela é um lembrete poderoso de que o que parece pequeno para você pode ter um significado muito diferente para um profissional treinado. A melhor atitude é descrever seus sintomas exatamente como são, sem suavizar para parecerem menos importantes. Se você tem dor há 3 semanas, diga 3 semanas. Se seu sono foi prejudicado, diga exatamente quantas vezes. Se isso afeta a sua vida diária, seja honesto sobre como. Isso não é reclamar. É dar ao médico as ferramentas de que ele precisa para fazer bem o trabalho. Você não está pedindo simpatia. Está fornecendo fatos para que ele possa ajudá-lo a se manter saudável e independente o máximo possível. Quando você fala abertamente, assume o controle da sua saúde de uma forma respeitosa e eficaz. Um bom médico vai valorizar a sua honestidade e usá-la para orientar o seu tratamento. Lembre-se, a consulta é o seu momento. Não o desperdice escondendo a verdade sobre como realmente se sente. Número 2. Falar de forma vaga ou pouco clara.
Outro hábito que frequentemente causa problemas durante consultas médicas é falar em generalidades em vez de dar detalhes claros e específicos. Muitos idosos dizem coisas como "eu só me sinto estranho" ou "está doendo", sem explicar quando, onde ou como isso acontece. Embora essas frases possam fazer sentido para você, elas deixam o médico adivinhando. E adivinhar em saúde é perigoso. Quanto mais vaga for a sua fala, mais difícil será para o médico identificar a causa. O que significa que o diagnóstico e o tratamento podem ser atrasados ou até mesmo equivocados. Uma das razões disso acontecer é que muitas vezes esquecemos de acompanhar nossos sintomas. Quando chega o dia da consulta, tudo se mistura e você acaba dando uma descrição curta e confusa. Outra razão é o hábito. No dia a dia, uma linguagem vaga já basta para que amigos ou familiares entendam você. Mas um médico precisa de precisão. Ele precisa saber exatamente há quanto tempo você tem o sintoma, o que o desencadeia, qual a intensidade e o que melhora ou piora a situação. Sem essas informações, ele fica tentando ler nas entrelinhas. Lembro-me do meu amigo Roberto, que hoje tem 81 anos. Uma vez ele disse ao médico apenas que estava se sentindo fraco ultimamente. Foi só isso. O médico fez algumas perguntas, mas como Roberto não lembrava detalhes, se a fraqueza acontecia de manhã ou à noite, se piorava após caminhar ou se havia outros sintomas, o médico não tinha informações suficientes para agir. Semanas depois, quando a fraqueza piorou, novos exames revelaram uma anemia que poderia ter sido tratada mais cedo. Roberto admitiu depois que, se tivesse sido mais específico desde o início, poderia ter evitado aquelas semanas extras de cansaço. A melhor maneira de evitar esse erro é se preparar antes da consulta. Anote seus sintomas quando começaram, como se manifestam e o que os influencia. Se for dor, descreva-a. É aguda, surda, em queimação ou latejante. Se for fadiga, ela aparece após as refeições de manhã ou apenas após a atividade física. Esse nível de detalhe não só ajuda o médico a entender você melhor, como também agiliza o processo para chegar aos exames e ao tratamento certos. Quando você dá informações precisas, não está sendo difícil nem complicando as coisas. Está ajudando o médico a conectar os pontos. É como dar a ele um mapa nítido em vez de um desenho borrado. E quando a sua saúde está em jogo, clareza é uma das ferramentas mais poderosas que você tem. Se você ainda está assistindo a este vídeo e achando esses conselhos úteis, comente número 2 aqui embaixo para eu saber que você está presente. E se ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdos de qualidade para informar e inspirar você. Agora, vamos em frente. Número 3. Não levar uma lista escrita de preocupações. Uma das maiores oportunidades perdidas que vejo os idosos cometerem em consultas médicas é chegar sem uma lista escrita do que querem discutir. Você pode pensar: vou me lembrar de tudo quando estiver lá. Mas a verdade é que, uma vez dentro do consultório, é muito fácil esquecer metade do que estava na sua mente. Talvez você se concentre demais em um problema principal, ou o médico faça perguntas que direcionam a conversa para outro lado. Quando percebe, a consulta lá acabou e já a caminho de casa, percebe que esqueceu de mencionar 2 ou 3 preocupações importantes. Isso não tem nada a ver com ser esquecido. Acontece com todo mundo, especialmente quando a consulta é rápida ou você tenta se lembrar dos detalhes na hora. Mas sem uma lista escrita, você deixa sua saúde ao acaso. Médicos não leem mentes. Se algo não é mencionado, eles não têm como saber que precisa ser tratado. Já vi amigos saírem de consultas ainda preocupados com os mesmos problemas que tinham antes, simplesmente porque nunca chegaram a mencioná-los. Lembro-me da minha amiga Margarida, que foi à consulta para falar sobre a medicação da pressão arterial. Ela também estava tendo dificuldades para dormir e tonturas ocasionais, mas quando saiu, percebeu que só havia falado sobre o remédio. Semanas depois, a tontura piorou e acabou se revelando ligada ao controle da pressão arterial, algo que o médico poderia ter identificado mais cedo se as 2 preocupações tivessem sido mencionadas na mesma visita. Esse atraso custou tempo, energia e idas extras à clínica. A melhor abordagem é simples. Antes da consulta, sente-se e anote todas as suas preocupações, grandes ou pequenas. Numere-as por ordem de importância.
Quando chegar ao consultório, entregue essa lista ao médico ou mantenha-a à sua frente para não se esquecer de nada. Mesmo que não dê tempo de abordar todas em uma única consulta, pelo menos o médico saberá que elas existem e poderá ajudar a decidir o que precisa de atenção primeiro. Entrar em uma consulta médica sem uma lista é como ir ao supermercado sem saber o que precisa comprar. Quase sempre você sairá sem algo importante. Mas com uma lista, você assume o controle, aproveita melhor seu tempo e garante que cada preocupação, dúvida ou mudança na sua saúde receba a atenção que merece. Número 4. Presumir que o médico se lembra de tudo sobre você. Outro hábito que prejudica silenciosamente muitos pacientes idosos é assumir que o médico se recorda de todos os detalhes do seu histórico médico das consultas anteriores. Mesmo que você consulte o mesmo profissional há anos, ele atende dezenas de pessoas todos os dias. Pode lembrar do panorama geral da sua saúde, mas não terá cada resultado de exame, sintoma passado ou ajuste de medicação de cabeça. Quando você presume que ele já sabe, acaba deixando de mencionar atualizações ou mudanças importantes, e isso pode criar falhas no seu cuidado. Já vi isso acontecer inúmeras vezes. Meu amigo Walter, por exemplo, foi ao médico reclamar de dor nas articulações. Ele presumiu que o médico se lembrava do seu histórico de gota e não mencionou que tinha começado um novo medicamento para a pressão arterial um mês antes. Esse detalhe era crucial. O novo remédio estava contribuindo para os sintomas. Como Walter não falou nada, foram necessárias semanas de exames extras para descobrir o que poderia ter sido resolvido em minutos. A verdade é que os prontuários médicos ajudam, mas não contam toda a história. Pode haver anotações da última visita, mas elas nem sempre incluem tudo o que você vivenciou desde então. E às vezes, o arquivo é tão grande que o médico não consegue revisar cada página antes da sua chegada. Se você presume que ele já sabe os detalhes mais recentes, corre o risco de deixar de fora justamente as informações que ele precisa para oferecer o melhor conselho. O hábito mais saudável é dar uma atualização rápida e clara no início de cada consulta. Mencione novos medicamentos, suplementos ou mudanças de estilo de vida desde a última visita. Se surgiram novos sintomas, mesmo que você ache que não tenham relação com o problema principal, inclua-os também. Uma frase simples como: "Desde a última vez, comecei este novo remédio e notei estas mudanças", já dá ao médico um ponto de partida muito mais sólido. Pense nisso como reencontrar um velho amigo. Você não esperaria que ele soubesse o que aconteceu na sua vida se você nunca contou. O seu médico é seu parceiro na saúde, mas a parceria só funciona bem quando você o mantém totalmente informado. Quanto mais completo for o quadro que você oferece, mais rápido ele pode conectar os pontos e indicar o tratamento certo. Se você ainda está assistindo a este vídeo e achando essas dicas úteis, comente número 4 aqui embaixo para eu saber que você está presente. E se ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. O seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdos de qualidade para informar e inspirar você. Agora, vamos em frente. Número 5. Falar demais sem deixar o médico conduzir. Quando finalmente chegamos à sala de exame, pode parecer a única chance de compartilhar tudo o que está na mente há semanas ou até meses. Muitos idosos, com razão, querem aproveitar ao máximo esse momento. Então, começam pelo início e contam cada detalhe, do que aconteceu anos atrás até todas as dores que sentiram recentemente. Embora isso venha da vontade de ser minucioso, pode sobrecarregar a conversa, consumir o tempo limitado e impedir o médico de focar no que realmente importa agora. A verdade é que as consultas médicas geralmente são curtas, e os médicos são treinados para guiar a conversa de forma a reunir os detalhes certos, na ordem certa. Quando enchemos o tempo com histórias paralelas ou sintomas não relacionados, acabamos desviando a consulta do rumo. É como uma viagem de carro em que o GPS tenta apontar para o destino, mas você continua pegando estradas secundárias para mostrar lugares interessantes no caminho. Assim, talvez nunca chegue onde precisa. Lembro-me da Maria, uma amiga de 77 anos que foi ao médico para falar sobre uma dor no joelho que a impedia de andar confortavelmente. Quando terminou de contar sobre a cirurgia de quadril da prima, seu trabalho no jardim e as mudanças climáticas que notou no mês anterior, metade da consulta já havia passado. Mal houve tempo para examinar o joelho,
e ela saiu com mais perguntas do que respostas. Não porque o médico não se importasse, mas porque simplesmente não havia tempo suficiente para abordar tudo. Isso não significa que você deva omitir informações importantes. Significa que deve deixar o médico conduzir com perguntas, para que suas respostas sejam o mais relevantes e úteis possível. Você sempre pode levar uma lista curta com suas principais preocupações e entregá-la logo no início. Assim, não corre o risco de esquecer nada e o médico pode decidir como priorizar cada questão. Outra dica é manter suas explicações claras e objetivas no começo. Dê o ponto principal. Por exemplo, tenho dor aguda no joelho direito quando me levanto depois de sentar. E depois deixe que o médico peça mais detalhes. Essa abordagem de ida e volta garante que os assuntos mais urgentes sejam tratados, mas ainda deixa espaço para perguntas adicionais. Falar de forma focada e cooperativa demonstra respeito pelo processo do médico e aumenta suas chances de sair com respostas, soluções e um plano claro. Lembre-se, não se trata de falar menos. Trata-se de falar de uma forma que trabalhe a favor do fluxo do médico, não contra ele. Reflexões finais. A forma como falamos em uma consulta médica influencia o cuidado que recebemos muito mais do que imaginamos. As palavras podem abrir portas para uma melhor compreensão ou criar confusão que atrasa o progresso. À medida que envelhecemos, as consequências se tornam maiores. Nossas preocupações de saúde ganham mais peso e cada visita importa. É por isso que aprender a falar com clareza, foco e respeito mútuo é um dos hábitos mais valiosos que podemos desenvolver. Não se trata de se tornar alguém diferente ou de decorar falas, mas de ser intencional com os preciosos minutos que você tem dentro daquela sala. Pense assim: a sua voz é a ponte entre o que você sente e o que o médico pode ajudá-lo a resolver. Se essa ponte é clara e firme, o caminho à frente se torna mais fácil de percorrer juntos. Se estiver cheia de detalhes desnecessários, sinais confusos ou frustrações, a jornada fica mais lenta. Pequenos ajustes, como preparar seus pontos principais, deixar o médico conduzir a conversa e falar com honestidade sem medo, podem fazer toda a diferença. Já conheci idosos que temiam consultas porque se sentiam ignorados ou incompreendidos. Mas também vi como essas mesmas pessoas transformaram suas experiências simplesmente mudando a forma de conversar. Quando você sai de uma consulta, sentindo-se confiante de que suas preocupações foram entendidas e tratadas, isso traz uma paz de espírito que vai além daquela visita. Então, da próxima vez que se sentar diante do seu médico, lembre-se, você não é apenas um paciente, você é um parceiro no seu próprio cuidado. Suas palavras, seu tom e sua disposição para cooperar são ferramentas poderosas. Use-as bem e sairá daquela sala com mais do que instruções. Sairá com confiança, compreensão e esperança de dias melhores. Obrigado por estar conosco hoje. Gostaríamos muito de ouvir você. Deixe um comentário abaixo compartilhando algo que aprendeu hoje e como pretende aplicar isso na sua vida. A sua opinião é importante para nós, então não hesite em participar. Ler seus comentários nos dá grande motivação e incentivo. Se você gostou deste vídeo e achou útil, curta, inscreva-se e compartilhe. O seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdos de qualidade para informar e inspirar você. Obrigado por assistir e esperamos vê-lo no próximo vídeo.